YouTube, meu velho parceiro, você nem imagina o quanto sou grato por sua existência. Graças a você, tenho a oportunidade de compartilhar minhas paixões com o mundo, conectar-me com pessoas que vibram nas mesmas frequências que eu e explorar temas que me fascinam. Claro, às vezes suas regras são tão enigmáticas quanto um labirinto sem saída e não adianta pedir esclarecimentos, porque a resposta simplesmente não vem. Por isso, neste vídeo, tive que cortar cerca de 15 minutos de conteúdo que, na minha visão, não tinha nada de perigoso. Mas enfim, o que está feito, está feito. A boa notícia é que esses trechos proibidos não vão se perder no limbo, vou postá-los na nossa comunidade do VKontakte. Como entrar? Eu explico já já. E falando em números que impressionam, vocês ultrapassaram a marca de 5.000 likes no vídeo sobre o Anerb e, como prometi, hoje vamos mergulhar fundo nesse assunto. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ah, e preparem-se, porque essa história tem um lado sombrio, ou melhor, muito sombrio. Aliás, quem ainda não conhece meu segundo canal, Ciência nas Trevas, está perdendo tempo. Lá acabei de lançar um vídeo analisando Hannibal Lecter sob a lente da psicologia, desmontando a mente de um dos serial killers mais icônicos do cinema. Se você já ouviu falar dele, assistiu ou leu algo sobre o personagem, esse conteúdo é para você. O link está na descrição. E para não perder nenhuma novidade, siga o nosso Telegram e a comunidade do VKontakte. Lá eu aviso sobre os novos vídeos, compartilho curiosidades diárias e a galera sempre rola um debate quente. As redes estão todas na descrição, não tem desculpa para ficar de fora. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Hoje, a missão é desvendar uma teia intrigante, como o nazismo e o ocultismo se entrelaçaram na história. Vamos começar pelo princípio, de onde surgiu essa associação entre o Terceiro Reich e as forças misteriosas. Tudo ganhou força depois de 1933. Em 1934, o escritor francês René Cope publicou um artigo na revista Le Char afirmando que Bonaparte, Mussolini e Hitler eram magos enviados à Terra por entidades superiores. 5 anos depois, ele foi além. Para Cope, fotos de Hitler provavam que ele era possuído por um espírito de origem desconhecida. Eduard, em O Tirano Nazista e as Forças Ocultas, chamou Fourier de médium, mago e adepto de rituais racistas secretos. Essas ideias, espalhadas em entrevistas fictícias com Hitler, consolidaram sua imagem esotérica e serviram de base para uma enxurrada de teorias que viriam depois. Em 1940, Lewis Spence lançou As Causas Ocultas da Guerra Moderna, inaugurando um gênero que até hoje faz sucesso, o que liga nazismo e satanismo. O livro explicava o milagre da ascensão alemã após a derrota na Primeira Guerra e a queda fulminante da França em 1940 só alimentou essa narrativa. Nos anos 1960, a onda continuou com O Amanhecer dos Mágicos, de Louis Pauwels e Jacques Bergier, traduzido para vários idiomas. A obra descrevia o Anenerb, o Instituto de Pesquisas Nazista, como uma ordem religiosa, cujos membros realizavam rituais sombrios em castelos da SS, misturando ciência e magia negra. Pauwels e Bergier foram os grandes responsáveis por popularizar a ideia de um anazismo esotérico. Segundo eles, a elite alemã, através de sociedades secretas como a Ordem Hermética da Aurora Dourada ou a Sociedade Teosófica, mantinha contatos com lamais tibetanos e reinos místicos como Agartha e Shambhala. A ciência nazista, na visão dos autores, era uma combinação distorcida de tecnologia futurista e irracionalidade mágica. Essas teorias ganharam ainda mais força com livros como A Lança do Destino, de Trevor Ravenscroft, que atribuía a Hitler poderes ocultos e uma obsessão pela relíquia sagrada. Outros títulos, como Satanás e a Suástica, de Francis King, ou O Reich dos Mistérios, de Edin de Uma, reforçaram a imagem de um regime movido por forças sobrenaturais. O resultado: uma influência enorme na cultura pop. Filmes como Indiana Jones, Hellboy, Capitão América e Iron Sky exploraram esse tema, assim como quadrinhos, músicas e games. Wolfenstein é só um exemplo. Mas aqui está o problema. Apesar de toda essa mitologia, a maioria dessas histórias é uma mistura de meias-verdades e invenções puras. A ideia do anazismo ocultista é tão atraente que supera, e muito, os estudos sérios sobre o assunto. A SS, por exemplo, foi retratada por décadas como um bloco monolítico de guerreiros elite, mas pesquisas das décadas de 1960 e 1970 revelaram uma realidade bem diferente, uma organização caótica, cheia de divisões internas, onde a propaganda pesava mais que a realidade.
Heinrich Himmler, chefe da SS, é sempre citado como o grande entusiasta do ocultismo no regime. No entanto, seus interesses por ariosofia e astrologia eram mais pessoais do que institucionais e foram exagerados ao extremo por publicações sensacionalistas. Sua ligação com a ariosofia, por exemplo, se resumia ao patrocínio a Caro Maria Willigut, um místico controverso. Mesmo depois de ser forçado a se distanciar publicamente de Willigut, quando sua internação psiquiátrica nos anos 1920 veio à tona, Himmler manteve contatos secretos com ele. Um caso curioso é o de Otto Hahn, o Indiana Jones nazista, obcecado pela busca do Santo Graal e pelos cátaros. Suas teorias fascinaram Himmler a ponto de Hahn se tornar membro da SS em 1936. Uma edição especial de seu livro A Corte de Lúcifer foi até presenteada ao líder. No fim das contas, o que temos é um mito poderoso, alimentado por décadas de especulação e pouca base concreta. Mas é justamente esse mistério que torna o tema tão cativante e hoje, vamos desvendá-lo juntos. Preparados? Então aperte o play e embarque nessa jornada pelas sombras da história. O fascínio de Otto Hahn pelo Graal e pelos cátaros já existia muito antes de seus contatos com a SS e, apesar do interesse de Himmler, suas pesquisas sobre os hereges medievais permaneceram um assunto pessoal, sem influenciar a ideologia oficial das tropas de elite nazistas. O castelo de Wewelsburg, por exemplo, embora fosse retratado como o epicentro de rituais obscuros, e muitos estudiosos especulassem sobre a existência de um culto em suas paredes, nunca abrigou cerimônias ocultas. As investigações mais recentes desmontaram esse mito, o que havia ali eram planos grandiosos de Himmler, nada mais. E falando em planos, foi justamente a obsessão do Reichsführer SS por provar a existência de um antigo império ariano perdido, ligado à lenda da Atlântida, que levou à criação do Ahnenerbe em julho de 1935. Essa organização, disfarçada de a Sociedade de Pesquisa, tinha um objetivo claro: reescrever a história para justificar a supremacia racial alemã. Mas aqui está o detalhe crucial: nenhuma evidência histórica séria comprova que a SS abrigava um círculo esotérico poderoso nos bastidores. Os interesses ocultistas de Himmler eram cuidadosamente ocultados, não apenas do público, mas até mesmo das elites do partido, como Hitler e Goebbels. Seus projetos para Wewelsburg nunca saíram do papel, e aqueles dentro da SS que insistiam em programas esotéricos, como a Liga de Irmin, foram sistematicamente expulsos. Muitos terminaram seus dias de forma trágica, vítimas do próprio regime que um dia os abrigou. A ironia! Esses iniciados não tinham poder para desenvolver armas secretas, construir bases subterrâneas ou tecer redes globais de influência. Suas crenças, por mais extravagantes, eram, no máximo, um passatempo perigoso em um regime que, oficialmente, odia o ocultismo. Após 1933, a posição do Estado em relação a grupos esotéricos tornou-se cada vez mais hostil. Apesar das semelhanças superficiais entre ideologias como a ariosofia e o nazismo, ambas pregavam uma mitologia racial, nunca houve uma influência oculta real nas políticas de Estado. Pelo contrário, teosofias, antroposofias, Rosenkreuzers e até a ariosofia foram classificadas como seitas subversivas, inimigas da ordem nacional-socialista. 2 motivos selaram seu destino. Primeiro, a rejeição à hierarquia racial rígida do regime, como a ideia de a fraternidade humana dos teósofos. Segundo, a acusação de a superstição, que, segundo as autoridades, envenenava a mente do povo alemão. Em 1937, o golpe final, todas as lojas maçônicas, grupos teosóficos e organizações relacionadas foram dissolvidas. Publicações ocultistas espíritas foram proibidas. O ocultismo, que um dia flertou com o poder, virou alvo de perseguição. Mas então, por que o nazismo é tão associado ao ocultismo? Porque, enquanto a cúpula do partido rejeitava publicamente essas práticas, nas fileiras inferiores, entre soldados rasos, simpatizantes e até cidadãos comuns, o misticismo florescia. Uns viam nele a essência do nacionalismo alemão, outros, uma forma de se conectar com ancestrais mortos. Havia ainda aqueles que o encaram como uma alternativa ao tradicionalismo religioso. O problema? Quando a magia desses indivíduos parecia funcionar, quando profecias se realizavam ou rituais davam resultados, eles chamavam a atenção, e não da maneira que desejavam. Um caso emblemático é o de Karl Ernst Kraft, o astrólogo suíço que, em 1939, previu um atentado contra Hitler na cervejaria Burger Keller, em Munique. No dia 8 de novembro, uma bomba explodiu no local, matando 7 pessoas e ferindo dezenas.
O Führer, no entanto, havia saído minutos antes. Quando eis soube do acerto de Kraft, ordenou sua prisão não por desconfiança, mas por medo. Um homem capaz de prever o futuro era útil. Ou extremamente perigoso. Kraft foi recrutado para decifrar as profecias de Nostradamus, buscando aquelas que favorecessem o Terceiro Reich. Mas após a fuga de Eis para a Escócia em 1941 e a escalada da repressão nazista ao ocultismo, seu destino estava selado. Morreu na prisão em 1945, vítima do mesmo regime que um dia o cortejou. Outro nome que ilustra essa relação tóxica é Johann Dietrich Eckart, um dos primeiros apoiadores de Hitler, membro da Sociedade Thule, grupo que acreditava na vinda de um Messias alemão para libertar a nação das humilhações do Tratado de Versalhes. Eckart não teve dúvidas, esse Messias era Hitler. Ele usou sua influência para promover o futuro Führer, citando profecias como a de Nostradamus: bestas ferozes, famintas, atravessarão os rios, a maior parte do campo de batalha será contra o filho da gaiola de ferro. Para Eckart, o filho da gaiola de ferro era nada menos que Hitler, e a criança da Alemanha que nada verá simbolizava o povo alemão, alheio ao seu próprio destino. Seu apoio foi crucial para que outros ocultistas, como Kraft, ganhassem espaço até o regime virar-se contra eles. E aqui chegamos ao cerne da questão. Hitler não era espírita, mas sem seus seguidores ocultistas, seu culto pessoal não teria a mesma força. Heinrich Himmler, por exemplo, acreditava piamente que o Graal daria à Alemanha poderes sobrenaturais para vencer a guerra. Unidades especiais da SS foram enviadas em missões arqueológicas pelo mundo, com orçamentos astronômicos, para encontrar relíquias que provassem a superioridade racial ariana. Se queremos nos tornar novamente um grande povo unificado, devemos nos apoiar na época em que o núcleo racial nórdico ainda era puro, não corrompido, e se combinava com uma cultura magnífica que influenciou toda a Europa, declarava Hans Reinert, arqueólogo favorito de Hitler, que, aliás, compartilhava com o Führer a crença de que Jesus Cristo era ariano, parte de uma raça destinada a dominar o mundo por 1000 anos. Essa obsessão por um passado glorioso, e inventado, levou a cenas surrealistas. Quando as tropas nazistas invadiam a União Soviética em 1941, arqueólogos da SS a seguiam, usando prisioneiros como mão de obra escrava para escavar provas anticolônias alemãs ancestrais na região. Muitos morreram nessa caçada por mitos. Afinal, para o regime, a história não era uma ciência, era uma arma. E se precisasse ser reescrita com sangue, que assim fosse. Esse mito racial não era apenas uma obsessão de fanáticos isolados, era um projeto institucional, meticulosamente planejado e executado por alguns dos intelectuais mais influentes do Terceiro Reich. E o mais perturbador? Muitos deles sabiam. Sabiam dos campos de concentração, das câmaras de gás, dos escravos que morriam sob o sol escaldante ou o gelo siberiano em busca de provas em que nunca existiram. Mas isso não os deteve. Pelo contrário, a ciência, quando serve a uma causa, torna-se cega ou cúmplice. Dois nomes pairam sobre essa sombra: Heinrich Himmler, o arquiteto da SS, e Alfred Rosenberg, o ideólogo-chefe do nazismo. Ambos orquestraram expedições arqueológicas que iam muito além da curiosidade acadêmica. Antes mesmo da guerra, Himmler enviou uma missão da SS ao Tibete em busca da lendária Shambhala, o reino perdido dos arianos, descrito em textos budistas como um paraíso oculto entre as montanhas. Oficialmente, tratava-se de uma expedição científica para estudar geografia e antropologia. Na prática, uma caçada a relíquias que pudessem provar que os arianos e, por extensão, os alemães eram descendentes diretos de uma raça divina. O que encontraram? Fragmentos de cerâmica, joias antigas e manuscritos em sânscrito. Nada que comprovasse a supremacia racial, mas suficiente para alimentar a propaganda. Os nazistas transformaram achados banais em evidências de um passado glorioso, enquanto o verdadeiro tesouro, a verdade histórica, lhes escapava entre os dedos como areia. Mas pouco importava. Para eles, a arqueologia não era sobre descobertas, e sim sobre invenções. A expedição, liderada por Ernst Schaffer, um zoólogo especializado em ornitologia, mas recrutado pela SS, incluía um time de cientistas cuidadosamente selecionados: Edmund Geer, engenheiro e líder técnico, Bruno Beger, antropólogo que media cranianos tibetanos em busca de traços arianos, Ancaro Venert, geofísico, e Ernst Krause, botânico. Todos, sem exceção, foram cooptados pela SS não por acaso, mas por design.
O Ahnenerbe, Instituto de Pesquisas Raciais criado por Himmler e dirigido por Hermann Wirth, financiou a missão com um objetivo claro: reescrever a história da humanidade para justificar o domínio nazista. E não pararam por aí. Enquanto a Europa ardia, outro capítulo dessa busca delirante se desenrolava nos confins do planeta. Em dezembro de 1938, o navio Schwaben partiu de Hamburgo rumo à Antártida, sob o comando do capitão Alfred Richter. A bordo, cientistas e oficiais da Luftwaffe carregavam 2 hidroiões Dornier Val, equipados para mapear o território e lançar bandeiras com suásticas sobre o gelo. Sim, você leu certo. Enquanto milhões morriam de fome na Europa, os nazistas gastavam recursos para marcar território em um continente desabitado, como crianças brincando de descobridores. Mas por quê? Por que a Antártida? As teorias são tão absurdas quanto reveladoras. Alguns acreditam que os nazistas procuravam uma base secreta para onde fugir após a derrota. Outros, que buscavam tecnologias perdidas, talvez até vestígios de uma civilização pré-histórica avançada, como a lendária Hiperbórea, o berço dos arianos descrito em mitos gregos. Richter, ao retornar, pediu a Hitler uma segunda expedição. A guerra adiou esses planos, mas não os apagou. E é aqui que a história se torna ainda mais sinistra. Porque depois de 1945, quando o Reich desabou, os mitos de sobrevivência nazista floresceram como cogumelos após a chuva. Alguns dizem que Hitler não morreu no bunker, mas fugiu para a Antártida ou para a América do Sul, depois de uma cirurgia plástica. Outros juram que bases secretas foram construídas sob o gelo, guardando armas exóticas e cientistas fugitivos. Há até quem afirme que admirais como Karl Dönitz, o sucessor de Raeder na Marinha, sabiam de rotas de fuga para um último reduto ariano. Dönitz, aliás, é uma figura-chave nesse quebra-cabeça macabro. Em 1943, ele declarou que a Kriegsmarine havia construído para Hitler uma chanfala inacessível em outra parte do mundo, uma fortaleza impenetrável. Palavras estranhas para um militar conhecido por seu pragmatismo. Mas em 1946, durante os julgamentos de Nuremberg, ele foi ainda mais longe: o Führer não está morto. Ele escapará para um lugar onde poderá continuar seu trabalho. Coincidência? Ou uma pista deixada propositalmente? E então a Alcopie des Longinus, a lança de Longinus, a lança que, segundo a lenda, perfurou o lado de Cristo na cruz. Para os nazistas, não era apenas uma relíquia, era um objeto de poder. Hitler a viu em Viena, em 1938, e ordenou que fosse levada para a Alemanha. Himmler, obcecado por ocultismo, acreditava que quem possuísse a lança dominaria o mundo. Não por acaso, ela foi guardada no castelo de Wewelsburg, o templo negro da SS, onde rituais pagãos eram realizados em meio a símbolos runicos. A história, como sempre, é mais complexa do que os mitos. Mas uma coisa é certa: os nazistas não apenas distorceram a ciência, eles roubaram a história, transformando-a em uma ferramenta para justificar o horror. E enquanto alguns ainda buscam por bases secretas no gelo ou por documentos perdidos, o verdadeiro legado desse delírio racial permanece, a prova de que, quando o fanatismo se disfarça de verdade, até os mais brilhantes podem se tornar cegos. Mas a verdadeira obsessão de Hitler não se limitava a relíquias ou profecias astrológicas, ela se alimentava de algo muito mais antigo e perigoso: a crença de que o destino poderia ser forjado pela posse de um objeto sagrado. Segundo a lenda, a lança do destino, a mesma que perfurou o lado de Cristo na cruz, concederia a seu portador um poder invencível. E embora Hitler nunca tenha tocado a relíquia original, contentando-se com uma cópia encomendada em 1935 e exibida no castelo de Wewelsburg, a história lhe ensinou uma lição cruel: quem toma o poder pela força deve saber que, mais cedo ou mais tarde, alguém mais forte pode arrancá-lo de suas mãos. Suas paranoias não eram infundadas. Em 1938, um atentado quase o matou no escritório de Göring. O agressor falhou, mas o oficial da SS presente, Walter Model, levou um tiro no pulmão. Pelos anos seguintes, ele agradeceria à sorte por ter derramado sangue por seu Führer, repetindo a qualquer um que quisesse ouvir que agora eram irmãos de sangue. A vingança de Hitler foi implacável, mas o incidente o marcou profundamente. A partir daquele dia, cada movimento seu passou a ser calculado não apenas pela lógica militar, mas por um medo supersticioso de que o destino pudesse se voltar contra ele. E foi assim, entre o delírio do poder e o terror de perdê-lo, que Hitler entrou em Viena em março de 1938.
Enquanto a multidão rugia em êxtase, estendendo os braços no saudação nazista, ele subia lentamente os degraus do Palácio Imperial, o mesmo local onde, 30 anos antes, um jovem artista faminto e desconhecido sonhara com grandeza. Agora, o mundo se curvava diante dele. Mas enquanto a Alemanha celebrava Anschluss, a união da Áustria ao Terceiro Reich, a mente de Hitler estava em outro lugar, na lança do destino, que desde 1913, quando ele a viu pela primeira vez no Museu Furg, o perseguia como uma febre. Ele sentirá seu poder, uma energia que, segundo suas próprias palavras, perfurara seu corpo como uma corrente elétrica. E agora, ela ainda repousava ali, sobre uma almofada de veludo desbotado, esperando por alguém suficientemente audacioso para reclamá-la. A espera tornou-se insuportável. Ignorando os convites para um banquete com a elite local e recusando-se a fazer um tour pela cidade, Hitler ordenou que sua comitiva o aguardasse do lado de fora do Hofburg. Apenas Himmler o acompanhou pelas escadarias largas, em direção à Câmara do Tesouro, onde a lança brilhava dentro de uma vitrine de vidro. Minutos depois, Himmler saiu, deixando-o sozinho. Era o momento que Hitler aguardava há um quarto de século, cumprir a promessa que fizera a si mesmo naquele mesmo cômodo, em 1913, voltar e tomar a lança, não como um mero visitante, mas como o senhor do destino da Europa. Quando seus dedos finalmente se fecharam em torno do artefato, ele não viu apenas um pedaço de história. Ele segurou o mundo. A lança do destino e os tesouros do Império Austríaco foram cuidadosamente removidos das vitrines, embalados em caixas fortes e transportados para a Alemanha em um trem blindado, escoltado por pelotões da SS. Seu novo lar seria a cripta da Catedral de Santa Catarina, em Nuremberg, onde a relíquia sagrada do cristianismo passaria a ornamentar o coração do Império do Mal. Mas essa é uma história para outro momento. O que poucos sabem é que, anos antes, outra figura sinistra havia tentado influenciar o destino de Hitler. Aleister Crowley, o autoproclamado grande bestial 666, enviou ao Führer uma cópia de sua Bíblia Negra, o Livro da Lei, acompanhada de uma carta em 1923, na qual o convocava a adotar sua filosofia: faze o que tu queres, será o todo da lei. Crowley, o mestre da magia do caos, desprezava o cristianismo e pregava uma nova era de dominação pela vontade pura, não pela razão. E, de forma perturbadora, Hitler parecia ter ouvido. Fragmentos de O Livro da Lei apareceram em seus discursos, distorcidos, é claro, mas reconhecíveis. O verso "Uma nova era de interpretação mágica do universo está chegando" foi parafraseado em seus delírios sobre a supremacia ariana. Até mesmo a frase "a doença da razão", extraída da 11º capítulo, foi adaptada para justificar seu desprezo pela intelectualidade degenerada. Martha Kunsch, uma teósofa alemã que traduzira os escritos de Crowley, chegou a escrever ao mestre ocultista em 1939, chocada com as incoincidências entre as doutrinas nazistas e as palavras do mago inglês. Ou é um plágio descarado, ou uma sincronicidade tão assustadora que só pode vir das profundezas do inconsciente coletivo, observou. Mas a verdade é que Hitler provavelmente nem sabia da existência de Crowley. Não precisava. O que importava é que, sem querer, ele havia absorvido e distorcido os mesmos princípios de um sistema que rejeitava a moral tradicional em nome de um niilismo de 6 graus, onde o mais forte tinha o direito de esmagar o fraco. E se a astrologia fosse mais uma peça desse quebra-cabeça macabro? Hitler era um devoto das estrelas, mas apenas quando elas lhe diziam o que ele queria ouvir. Consultava horóscopos antes de invasões, mas descartava qualquer previsão que contradissesse seus instintos. Göring, por outro lado, não tomava uma decisão sem antes ouvir seus astrólogos pessoais. Não podemos permitir que astrólogos pratiquem livremente, declarou Himmler certa vez, a menos que trabalhem para nós. A astrologia é um privilégio da elite, não das massas. Era uma contradição típica do regime. Enquanto condenavam a superstição do povo, os líderes nazistas dependiam de rituais esotéricos para validar suas loucuras. Até sua secretária, Traudl Junge, tentou minimizar essa obsessão após a guerra, afirmando que Hitler só levava as estrelas em conta quando lhe convinha. Mas os fatos provam o contrário. Ele acreditava piamente que mesmo gêmeos nascidos no mesmo lugar e hora não poderiam ter o mesmo destino, uma convicção que, ironicamente, desmentia sua própria filosofia de superioridade racial. Afinal, se o sangue ariano fosse realmente supremo, por que o alinhamento dos astros ainda importaria? A resposta é simples: porque no fundo, até os tiranos mais cruéis temem que o universo conspire contra eles. E Hitler, mais do que qualquer outro,
sabia que o poder que roubara das sombras poderia ser levado de volta pela mesma escuridão. Hitler nunca acreditou plenamente em sua própria invencibilidade e nem mesmo seu leal tenente, Hermann Göring, escapou dessa armadilha psicológica. Para ele, a astrologia não era um passatempo, mas uma obsessão que o tornava alvo de zombarias entre os membros mais céticos do regime. Reinhard Heydrich, o implacável carrasco de Hitler, resumiu com ironia cortante: Göring se preocupa com as estrelas no seu uniforme e Himmler, com as estrelas no seu horóscopo. Entre a legião de adivinhos, charlatães e fanáticos de olhos ardentes que o regime perseguiu e enviou para campos de concentração, destacava-se um nome: Wilhelm Wulff, ex-integrante do Círculo da Suástica, um grupo esotérico que ganhará fama por previsões assustadoramente precisas. No verão de 1923, Wulff traçou os mapas astrais de Hitler, Göring e Ernst Röhm e advertiu quem quisesse ouvir: se aqueles homens unissem seus destinos ao do Führer, estariam selando um pacto com a ruína. A Hitler, disse ele, estava reservado um futuro de paranoia e ordens brutais e sem sentido, que o levariam à autodestruição por volta de maio de 1945. A história provou que Wulff não errou. Röhm foi executado na Noite das Facas Longas, em 1934. Hitler suicidou-se em 30 de abril de 1945, em seu bunker berlinense. Göring, por sua vez, burlou o carrasco ingerindo cianeto em sua cela, poucas horas antes da forca, em 1946. Não era preciso ser um vidente para prever que os cúmplices de Hitler pagariam por seus crimes se o líder caísse, mas Wulff acertou não apenas o desfecho, como as datas. E é justamente aí que reside o paradoxo: o mito do ocultismo nazista não é apenas um detalhe pitoresco, uma curiosidade alimentada pelo cinema e pela lenda. Ele distorce nossa compreensão histórica ao mesmo tempo em que, ironicamente, oferece uma chave para decifrá-la. Afinal, como entender o mal nazista sem examinar as forças ocultas, literais e metafóricas, que o sustentaram? A atração por essa conexão entre nazismo e esoterismo não é casual. Ela existia antes mesmo de Hitler chegar ao poder, alimentada por duas narrativas sedutoras: a de que o nazismo foi um instrumento de forças obscuras, ou a de que seus líderes eram mestres secretos da magia negra. Essa fascinação tem uma explicação profunda: as filosofias esotéricas prometem acesso a uma realidade mais profunda, a uma verdade superior a além do mundo cotidiano. Quando as explicações racionais falham em dar conta da monstruosidade nazista, a alternativa esotérica parece não apenas plausível, como confortável. Ela ecoa, aliás, a própria retórica do regime, menos direta e mais hipnótica, repleta de sonhos grandiosos e promessas vagas de algo inefável, além dos limites do tangível. O perigo, porém, está em atribuir ao sobrenatural o que foi obra da banalidade do mal, a ganância, o oportunismo e a covardia que ergueram Hitler ao poder. E, no entanto, esses mitos persistiram, em parte porque poucos se dispuseram a enfrentá-los com seriedade. A academia, por décadas, evitou o tema do ocultismo nazista como se fosse uma mancha na reputação da história. Trabalhos sérios sobre o assunto são raros, ofuscados por sensacionalismos baratos. Mas quando surgem, revelam uma história muito menos fantástica do que os mitos sugerem. Tomemos os três pilares desse imaginário: a Sociedade Thule, o Ahnenerbe e o Castelo de Wewelsburg. Cada um deles parece saído de um pesadelo gótico, perfeitamente alinhado à imagem sinistra do Terceiro Reich. A realidade, no entanto, é muito mais prosaica e, por isso mesmo, mais reveladora. A Sociedade Thule, por exemplo, é frequentemente pintada como a mãe oculta do nazismo, um círculo secreto de místicos que teria moldado a ideologia de Hitler. A verdade: era uma organização política de extrema-direita, mais interessada em brigar com comunistas nas ruas de Munique do que em rituais esotéricos. Seu fundador, Rudolf von Sebottendorf, nome falso de um ex-maquinista de trem com gosto por ocultismo, pode até ter alimentado fantasias místicas, mas seus companheiros o tratavam com indiferença. Hitler, aliás, nunca teve qualquer vínculo com o grupo. A lenda de Thule como a incubadora nazista nasceu décadas depois, inventada por Sebottendorf em memórias fraudulentas onde se autoproclamava mentor do movimento. Não há uma única prova que sustente suas alegações. E o Ahnenerbe, então? Criado por Himmler para provar a superioridade racial ariana, o instituto é muitas vezes descrito como um antro de pesquisas ocultas. Na prática, antes da guerra, dedicava-se a estudos arqueológicos convencionais, folclore e pseudo-história, com pitadas de esoterismo aqui e ali, é verdade, mas nada que justificasse sua aura sinistra.
Após 1939, seu foco mudou para questões militares, incluindo os infames experimentos médicos em humanos. A maioria dos acadêmicos alemães, aliás, aceitou dinheiro nazista sem pestanejar para financiar pesquisas que, no fundo, serviam à máquina de propaganda do regime. Chamar tudo isso de pseudociência é fácil, mas é também uma simplificação perigosa. O mesmo vale para o castelo de Wewelsburg, transformado em símbolo do culto negro das SS. Himmler sonhava em torná-lo um centro ideológico após a vitória alemã, mas, na prática, o local servia a funções burocráticas e, mais tarde, abrigou um subcampo de concentração. Após a guerra, ex-oficiais das SS ajudaram a propagar a lenda de que o castelo era um templo das trevas, uma cortina de fumaça para esconder sua real participação nos crimes do regime. A verdade, como sempre, é menos dramática e muito mais incômoda. O filósofo Theodor Adorno chamou o ocultismo de a metafísica dos tolos, uma crítica ácida que, por sua vez, foi criticada por reduzir o esoterismo a mera superstição. Mas Adorno tocava em um ponto crucial: a sedução do oculto muitas vezes serve para mascarar o que não queremos enxergar. No caso do nazismo, o mito do poder das trevas nos permite distanciar o mal de sua origem mais terrível, a normalidade que o permitiu florescer. Os verdadeiros demônios não estavam nos horóscopos de Himmler, mas na indiferença dos que fecharam os olhos. E é nessa zona cinzenta entre lenda e história que a verdade inconveniente, implacável, ainda nos espera. Adorno tinha razão ao alertar: a obsessão por forças demoníacas pode ser um artifício perigoso, um espelho que desvia nosso olhar das forças sociais que, silenciosas e metodicamente, tecem a história. E aqui reside o paradoxo: embora o passado não pertença aos historiadores como propriedade exclusiva, são eles quem nos lembram que os documentos não falam por si só. Há lacunas, silêncios calculados, verdades que se recusam a ser reveladas sem que as arrastemos à luz. Os horrores do Terceiro Reich não foram obra de uma entidade abstrata, mas de homens comuns que, passo a passo, normalizaram o impensável. Ao atribuirmos tudo a um mistério inescrutável, seja o ocultismo, seja o mal puro, nos eximimos da tarefa mais árdua: entender como aquecemos, ainda hoje, a mecanismos semelhantes. E é justamente esse incômodo que nos faz recuar. Preferimos a lenda à lição, o espetáculo à autocrítica. Mas a história não é um conto de fadas, ela exige que encaremos suas sombras sem o conforto da distância. Se você acompanhou até aqui, sabe que este não é um exercício de morbidez, mas de urgência. Cada like, cada compartilhamento, cada comentário que questiona, quebra um pouco mais o gelo da indiferença. E é por isso que, sim, peço, embora deteste a formalidade dessas plataformas, se este vídeo fez você repensar algo, marque presença. Porque quando alcançarmos o número simbólico de interações, voltarei com o que muitos evitam discutir: os experimentos que reduziram seres humanos a cobaias, não por magia negra, mas por uma burocracia que transformou a crueldade em rotina. Até lá, deixe sua reflexão nos comentários. Não há agora sei sobre ocultismo, mas, o que isso diz sobre nós? Assine o canal, compartilhe, mergulhe nas fontes que deixei no link da descrição. Porque a história não se repete como farsa, ela se repete quando esquecemos que fomos nós quem escreveu seus capítulos mais sombrios. Até a próxima! E lembre-se, o verdadeiro teste não é saber reconhecer o mal no passado, mas impedi-lo no presente.